Vamos lá, irmãos, Ezequiel capítulo 8 em diante. E sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, Ezequiel, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima, como o aspecto de um resplendor como a cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afastes do seu santuário, do meu santuário, mas ainda tornarás a ver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio, e então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. E então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede e em todo o redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel. E Jaazanias, filho de Safã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário. E subia uma espessa nuvem de incenso, e então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas nas imagens? Pois dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: Ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. E disse-me: Vês isto, filho do homem? Ainda tornará a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio no interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos virados para o oriente, e eles, virados para o oriente, adoravam o sol. E então disse: Vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? E havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar a ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não ouvirei. E então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte,
e cada um com a sua arma destruidora na mão, entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e puseram-se junto ao altar de bronze, e a glória de Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens, que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele: ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e feri, e não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhe: contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saí. E saíram e feriram na cidade. E sucedeu, pois, que, havendo-os ferido e ficando eu sozinho, caí sobre a minha face e clamei e disse: ah, Senhor Deus, dar-se acaso que destrua todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? E então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade, porque dizem: o Senhor abandonou a terra, e o Senhor não vê. Pois também quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei, sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, e cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: fiz como me mandaste. Uma passagem longa, mas meio pesada. E já começando lá do versículo 1, nós vamos fazer um breve resumo de tudo, de uma forma expositiva. Nós vemos que o livro registra a data exata daquela visão em que Ezequiel teve, que foi durante setembro do ano de 592 a.C. E no final da visão, o Senhor fala da punição que ia acontecer àquele povo, pelas grandes abominações que eles estavam praticando, principalmente na casa do Senhor, no templo de Deus. E depois que isso acontecesse, as pessoas seriam capazes de ver o registro de tudo aquilo que aconteceu. E então saberão o que Deus causou todos aqueles eventos. Os líderes dos exilados que chegavam à casa de Ezequiel, logo que aconteceu aquilo do retorno deles, do primeiro retorno de Babilônia, e tinham vindo ao profeta para ouvir do Senhor, conforme nós vemos já no primeiro versículo. Só que Ezequiel, ele não podia trazer uma mensagem de conforto para aqueles líderes. E ele lhes falou sobre a visão que Deus havia lhe dado. Mas isso era apenas o que ele poderia fazer. Porque Ezequiel sentiu o poder de Deus naquela visão. Era como se Deus tivesse pego Ezequiel e posto sobre a mão. E foi algo tão repentino e que ele apareceu e passou a levantá-lo com o Senhor e o elevou àquela visão. Já lá do versículo 2, nós vemos que quando Ezequiel, ele olhou, ele viu uma pessoa estranha. Essa pessoa era uma visão do Senhor. E o fogo e o metal brilhante, representando e mostrando a glória de Deus. E essa descrição, depois se os irmãos quiserem ver, anotem, é semelhante ao que Ezequiel também disse lá no capítulo 1, versículo 27. Já do versículo 3, como Ezequiel ele teve que cortar os seus cabelos, um pouco mais atrás, lá no capítulo 5, versículo 1, aqui os cabelos já estavam crescidos novamente, e foi por onde Deus o pegou, o agarrou e o elevou.
O Espírito de Deus ergueu Ezequiel no ar, pelos cabelos, como nós vimos, e na visão eles voaram para Jerusalém. E eles foram até o portão norte do templo. E essa porta era pela área interna, que dava no lado norte do templo. E naquela área havia uma grande imagem, que era a imagem de ciúmes, que era a imagem de um Deus falso. E essa imagem, ela não deveria estar lá, mas estava. E isso causou a ira de Deus. Este lugar era para ser um lugar santo. E lá estava a imagem de ciúmes. Foi um pecado terrível erguer aquela imagem ali, naquele lugar, a imagem de um Deus falso. Porque nós sabemos que o julgamento de Deus é contra qualquer tipo de ídolo. O Senhor destrói as falsas esperanças para deixar evidente que Cristo é o único meio de salvação ordenado por Deus. E temos isso de forma bem clara em João capítulo 14, lá em João capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho. Não devemos adorar outro além do que nos foi mandado. E como nosso Senhor mesmo disse, além dele, porque somente podemos ser salvos por meio dele. Atos capítulo 4, versículo 12. Temos também: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Jeremias capítulo 48, versículo 7. Outra instrução daquele profeta: porque por causa da tua confiança nas tuas obras, falando ao povo, e nos teus tesouros, também tu serás tomada, tu também serás tomada, e Quemós sairá para o cativeiro, e os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Quemós, que era uma divindade moabita, cuja a ira era aplacada com sacrifícios humanos. E houve a instrução de que tanto aquele Deus falso, quanto todos aqueles que confiavam nas suas obras, nos seus tesouros, seriam levados ao cativeiro, juntamente com os sacerdotes e os príncipes. Voltando lá em Ezequiel, capítulo 8, no versículo 4, nós vemos que havia esse Deus falso. Só que ao mesmo tempo em que havia esse Deus falso, também havia a glória do Deus verdadeiro. E Ezequiel viu a glória de Deus da mesma forma como ele já tinha visto antes, lá no capítulo 3, no versículo 23. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Já do versículo 5 ao versículo 6, o Senhor havia dito a Ezequiel que ele olhasse para o lado norte. E Ezequiel fez isso. Ele olhou para o lado norte. E ele viu aquela imagem do Deus falso. E ao mesmo tempo ele viu que o povo adorava o Deus falso. Mas eles ainda diriam que adoravam a Deus também. Olha o grande problema. No templo de Deus, eles estavam adorando a um Deus falso e ao mesmo tempo diziam que poderiam adorar também a Deus. Mas eles não podem adorar falsos deuses e adorar ao Deus verdadeiro. Porque o comando de Deus é que o seu povo deve adorá-lo sozinho. E que eles não devem ter outros deuses.
Êxodo 20, versículo 3, nós temos a instrução dos 10 mandamentos. Não terá outros deuses diante de mim. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, instrução de Elias. E então chegou-se a todo o povo e disse: até quando cochoareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém, o que o povo fez? Nada lhe diz. Então nós vemos que não há, em hipótese alguma, uma maneira ou um meio de se adorar ao Deus verdadeiro e idolatrar a um Deus falso. Eu gostava muito quando o pastor Calvin dizia que Deus era um Deus ciumento. A adoração de outros deuses pelo povo em Judá acabou provocando a ira de Deus. E por causa das coisas perversas que aquelas pessoas estavam fazendo, Deus não poderia permanecer no seu próprio templo. E Ezequiel viu o que as pessoas estavam fazendo lá naquele portão, pelo lado norte. E essas coisas eram terríveis, eram abomináveis. Mas como nós vimos, era apenas o começo. Porque Deus depois advertiu Ezequiel de que ele veria coisas muito piores do que aquelas que ele estava vendo. Do versículo 7 ao versículo 10, nós vemos que o Senhor trouxe Ezequiel perto da entrada, junto ao templo. E ali também havia uma câmara, um quarto em secreto. E tudo o que Ezequiel podia ver, naquele momento, era um buraco na parede. E Deus disse para que ele abrisse aquele buraco na parede. E ao fazê-lo, Ezequiel viu tudo o que eles estavam fazendo lá dentro. Havia, dentro daquele lugar, dentro do templo do Senhor, imagens horríveis em todas as paredes. E estas eram de coisas que rastejavam e de animais impuros. E além disso, os falsos deuses de Israel também estavam lá dentro, em secreto. E estes, já lá do versículo 11, havia 70 homens lá dentro, que eram chefes de Judá. E eles estavam de frente dos falsos deuses, significando que eles estavam adorando a esse falso Deus. Os chefes de Judá, 70 anciões, e ali faz a descrição de Safã, que foi um homem bom, que serviu ao rei Josias, quando os construtores encontraram o livro da lei de Deus lá no templo, e ele o levou ao rei, e ele leu o livro, e ele ajudou a trazer o povo de volta para o Senhor Deus. Se os irmãos quiserem olhar depois, essa passagem está em 2 Reis, capítulo 22, do versículo 3 ao 14. E um dos seus filhos, Jazanias, adorava o Deus falso. E esse nome, Jazanias, significava o Senhor ouve. E na adoração de Deus, somente os sacerdotes teriam incenso. E aqueles homens, eles não eram sacerdotes, mas eles estavam queimando incenso aos falsos deuses. Na adoração adequada a Deus, o incenso era um cheiro doce que os sacerdotes lhe ofereciam.
E aqui nós vemos líderes que tomaram o que pertencia ao Senhor e ofereceram àqueles falsos deuses. Do versículo 12 ao versículo 13, na sala secreta, Ezequiel viu tudo o que aqueles líderes estavam fazendo. E cada um deles adorava o seu Deus falso. Só que nós sabemos que o Senhor, irmãos, vê tudo o que acontece. Amém. Mesmo estando em segredo. Não podemos esconder nada dele. E esses homens, eles diziam: Deus não nos vê. E eles disseram ainda que Deus tinha ido embora da terra deles. Mas Deus sempre está lá. E Ele está em toda parte. No entanto, a glória de Deus não permaneceria naquele lugar. Porque a glória de Deus partiria. Justamente para que o exército de Babilônia destruísse toda Jerusalém. Os pecados secretos dos líderes eram piores do que qualquer coisa que Ezequiel já tinha visto antes. Salmos 94, 7, nós podemos comparar. Contudo dizem, o Senhor não verá e nem para isso atenderá o Deus de Jacó, que dizem os ímpios. Salmo 53, 1 e 3. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. E Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens. Temos uma semelhança aqui? Para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, nem sequer um. Só que apesar de tudo isso, Deus ainda havia dito a Ezequiel: você vai ver pecados ainda piores. Do versículo 14 ao versículo 15, levado à entrada da porta da casa do Senhor, Ezequiel se deparou com algumas mulheres que estavam ali. Mulheres chorando a Tamuz. Este que era um Deus falso que o povo tinha trazido muito tempo atrás da Babilônia. E ele possui um outro nome, do Muzi. E este nome significa o filho da vida. Só que mais tarde ele se tornou o Deus da primavera. E seus pais, que eram deuses, Ea e Sirdu, e sua esposa era o deus fêmea, Ishtar, e a sua casa, para eles, estava debaixo da árvore da vida, e que esta árvore estava no jardim de Eridu, e que Eridu se encontrava entre os rios Tigre e Eufrates. E lá estavam aquelas mulheres chorando a Tamuz. Havia muitas histórias sobre esse Deus. E eles falam da morte desse Deus e como Ishtar, sua esposa, chorou por ele. E nessa história, Tamuz tornou-se vivo novamente e tornou-se o nome de um mês do ano. Trata-se dos meses de julho ou junho. E naquele mês as pessoas que adoravam a Tamuz choravam a sua morte. Então elas estavam chorando como as pessoas choram após a morte do seu único filho. E isto é o que as mulheres estavam fazendo na porta do norte do templo de Deus.
Então nós vemos que não era apenas os homens que estavam adorando aos deuses falsos. As mulheres também se afastaram do Senhor. Do versículo 16, na área interior do templo, era um lugar santo para a adoração de Deus, e ali havia 25 homens. Estes homens eram sacerdotes que serviam no templo. Os 70 eram os líderes, os anciãos, e aqui os 25, os sacerdotes que serviam no templo. Só que ao adorarem o sol virados para o oriente, naturalmente eles ficavam de costas para o templo de Deus. Porque eles tinham se afastado do Deus verdadeiro. Os anciãos, os sacerdotes, perdão. E eles adoraram o sol quando ele subiu no leste, e eles estavam adorando a Chamaz, o Deus Sol da Babilônia. E Joel, capítulo 2, versículo 17, nos traz o relato: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Sacerdotes que deveriam estar chorando pelo povo de Deus, estavam adorando o Deus falso. Ministros do Senhor. Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 1 e 2, nós vamos ver o privilégio que aqueles sacerdotes tinham. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel, e das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Olha o privilégio. Por isso eles não terão herança no meio de seus irmãos, porque o Senhor é a sua herança, como lhe tens dito. Deuteronômio 18, versículo 5. Porque o Senhor teu Deus escolheu de todas as tuas tribos para que assista e sirva o nome do Senhor. Foram escolhidos. Olha o privilégio. Para que assistam e sirvam no nome do Senhor, e eles e os seus filhos todos os dias. E se corromperam. Do versículo 17 ao 18, lá de Ezequiel novamente, nós vemos que não foi apenas em sua adoração que o povo pecou, mas também toda a sua maneira de vida havia tornado perversa. E isso é semelhante àquela situação que Paulo descreveu lá em Romanos. Nós não vamos lá. No capítulo 1, versículo 18 a 32, que eles mudaram a imagem de Deus, a glória do homem, na imagem do homem. E os israelitas, eles eram tão maus que Deus estava zangado com eles por tudo aquilo que estava acontecendo. Ele estava tão bravo que ele iria puni-los. Ele destruiria a cidade e o povo. Ele não queria ouvir, mesmo que gritassem para ele por ajuda. Então, mesmo no templo santo de Deus, as pessoas estavam adorando aos deuses falsos. Só que a glória de Deus ainda estava presente. E essa situação ela não poderia continuar da forma que estava. A punição dos habitantes de Jerusalém aconteceria em breve. Mas primeiro a glória de Deus havia de deixar Jerusalém, para que eles pagassem por tudo aquilo. Do versículo 1 ao 2 do capítulo 9, Deus ordenou que aqueles 6 homens viessem. E esses 6 homens eram anjos e não homens comuns.
E a Bíblia muitas vezes fala de anjos como homens. E eles vieram pelo mesmo portão que Ezequiel tinha visto tudo aquilo que estava acontecendo. Só que eles vieram da porta superior, que está ao norte do templo. E cada um daqueles homens, eles tinham o que em suas mãos? Eles tinham armas. E a tarefa daqueles homens era de matar as pessoas na cidade. Eles eram os agentes do Senhor que puniria o povo por todas aquelas atrocidades. E então veio aquele outro homem, e ele era diferente daqueles que estavam com as armas. Porque ele usava roupas boas, ele não tinha armas, mas ele tinha um ofício. O ofício de escritor, de escrivão. E estes homens foram e ficaram ao lado do altar de bronze, e este é o altar onde os sacerdotes queimavam sacrifícios a Deus. E no versículo 3 ao 4, naquele tempo, nós sabemos que havia um lugar santíssimo. E naquela sala havia a caixa do pacto, onde estavam os querubins, e sobre os querubins estava o lugar onde a glória de Deus permanecia. E foi aí que o sumo sacerdote trouxe o sangue do sacrifício especial pelo pecado, que nós vemos lá em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, do versículo 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então aqui ele pediu a Deus para que perdoasse o povo. Agora a glória de Deus havia deixado aquele quarto, porque Deus não mais perdoaria aquelas pessoas. E Deus foi até a entrada de pronto já para sair, se retirar do templo, e ao partir, a punição começaria. Então Deus falou ao sétimo homem, ele havia dito para que ele passasse por toda Jerusalém, e que ele deveria encontrar todas as pessoas que lá estavam e que odiavam as más ações da cidade. Pessoas que não estavam de acordo com tudo aquilo que estava acontecendo. E ele devia marcar a cabeça de cada uma daquelas pessoas com a sua caneta e com a sua tinta. A marca na cabeça protegeria aquelas pessoas. E os 6 homens não os matariam. 6 anjos matariam o povo. Um anjo marcaria aqueles que não morreriam. O Senhor salvaria apenas algumas pessoas. Misericórdia, irmãos, ela vem àqueles que seguem os caminhos do Senhor. Amém. Prefigurando a misericórdia em Cristo. A marca prefigura o selo do Espírito Santo de Deus em nós. Amém. Porque é a garantia da nossa salvação. Amém. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, nós temos essa promessa. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Nós temos a marca e a garantia. O selo, a marca e o penhor, que é uma garantia. Olhe em Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Temos a marca. Voltando lá do versículo 5 ao versículo 7,
Como o Senhor havia dito àqueles homens que matassem a todos aqueles que não tivessem a marca, eles deveriam matar tanto os velhos, quanto os jovens, homens, mulheres, crianças, mas que eles não deveriam tocar naqueles que tinham a marca. Então eles começaram por onde primeiro? Pela casa do Senhor. Começou justamente pela casa do Senhor. Os 25 homens, os sacerdotes que adoravam o sol, estavam entre eles. Foram os primeiros a morrer. Os 70 líderes que adoravam os deuses falsos na área interna, também. E o castigo de Deus começa justamente pela sua casa, irmãos. O povo deveria adorá-lo e obedecê-lo ali. Mas eles haviam usado o templo para culto de falsos deuses. Eles se recusaram a obedecer ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Homens que detêm a verdade em injustiça, de dentro da casa de Deus. Os falsos mestres. Ezequiel, ele não estava sozinho naquela área interna. Ele viu tudo aquilo que estava acontecendo no templo, já lá do versículo 8. E ele sabia o que estava acontecendo por toda a cidade. E aquilo foi algo terrível para ele. Vendo tudo aquilo acontecer, o povo morrer, a ira de Deus descer sobre todos aqueles que lá estavam e que estavam em desobediência. E ele sabia que a causa de tudo aquilo era o pecado do povo e que Deus estava tão bravo que enviou aqueles homens para matá-los. E então Ezequiel deu um grito, que na verdade era uma oração para que Deus parasse com tudo aquilo. E Deus salvou alguns ainda que estavam vivos. E as orações de Ezequiel, como nos é relatado, não teve efeito, porque o pecado do povo era muito grande. Do versículo 9 ao versículo 10, Deus respondeu a Ezequiel que era tarde demais. O Senhor advertiu o povo em Israel e Judá, só que eles se recusaram a ouvir. Eles não queriam ouvir a Deus. Eles se afastaram deles e adoravam aqueles deuses. Eles não se arrependiam dos seus pecados. E as pessoas faziam coisas horríveis e tão cruéis. Só que todo o seu modo de vida, como nos é relatado, de uma maneira perversa, e não era apenas em sua adoração, mas também na própria política. Isso traz algo de semelhante a nós hoje. Eles disseram que Deus não podia vê-los. Muitos dentro das igrejas têm dito isso. Ou se não têm dito isso, têm crido nisso. Por isso que fazem o que querem, da maneira como bem entendem. Porque naquela época, aquele povo, eles não acreditavam numa punição. E hoje não é muito diferente. Muitos não acreditam numa punição futura. Para eles o tempo tinha chegado. Para nós ainda há de chegar. Amém. Apocalipse capítulo 9, versículo 20 e 21. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, quando veio já as pragas com aqueles cavalos,
não se arrependeram das obras de suas mãos, homens iníquos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que não podem nem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependem dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, e nem dos seus furtos. E voltando lá no versículo 11 de Ezequiel, aquele homem com a caneta e com a tinta voltou, e ele relatou ao Senhor que ele havia completado a sua tarefa. E todos os que odiavam as más ações haviam recebido a marca. Essa é a marca que o salvará da morte. E nós devemos comparar isso, por exemplo, com Êxodo, capítulo 12, versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, a marca. Irmãos, veja, olha a instrução que o apóstolo Paulo deu àqueles irmãos de Roma, lá no capítulo 10, versículo 13 ao 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós podemos interpretar esse versículo não pela falta de pessoas para pregar, mas pela falta de pessoas para pregar o verdadeiro e o único evangelho, genuíno. Porque pessoas por aí pregando tem de muito. Nós vemos aqui hoje, na nossa cidade, por exemplo. Só que será que estão pregando o verdadeiro Deus? Será que realmente a vida deles tem sido conforme as Escrituras nos ensinam, ou tem sido como os sacerdotes daquela época, que faziam as coisas escondidas lá dentro? É necessário que Cristo seja apontado por alguém que o conheça. De outra forma, a imaginação do homem cria o seu próprio Salvador. Se Cristo não for apontado por alguém que realmente o conheça, isso pode causar em pessoas imaginações, criações, sonhos do seu próprio Salvador. Mas é justamente por causa disso que o Senhor comissionou a verdadeira igreja que Ele estabeleceu na terra, para pregar o arrependimento dos pecados, para pregar a fé nele como o único Salvador. Cristo Salvador que Deus providenciou. E a pergunta para todos nós é: será que nós realmente conhecemos esse Salvador? Você tem conhecido esse Salvador? A falsa religião procura satisfazer, muitas vezes, o vazio que o homem tem. Só que nós sabemos que só Deus pode preencher completamente o homem feito conforme a sua imagem. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.
Aqui não está falando porque dele, por ele, para ele são apenas algumas coisas, ou metade de algumas coisas, mas sim todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O homem que não conhece o Salvador Jesus inventará o seu próprio Deus e será movido muitas vezes por lendas, por superstições, das quais glorificam o homem. Nós devemos procurar agradar o Deus que merece tudo, porque dele é o reino, a glória e o poder para tudo sempre. Amém. Na mesma medida em que o religioso ele confia no seu próprio coração para adorar o seu Deus, nessa mesma medida ele corrompe a sua carne. O falso evangelho, irmãos, como nós vimos, traz a condenação. Não tem meio termo. Ezequiel buscou orar por aquele povo, gritou a Deus para que Deus salvasse. Mas a falsa religião, o falso evangelho traz a condenação. Traz a reprovação de Deus no final. Então, em vez de sermos aprovados, em vez de serem aprovados pelo sacrifício que fazem, e serem parabenizados pelas lindas exposições de adorações falsas que eles faziam, vão ser condenados. Da mesma forma hoje, irmãos, tomarmos cuidado, muitas exposições bonitas, nos cultos, muitas coisas que provocam emoções, que pode ser um falso evangelho e no final pode trazer destruição. E isso aconteceu com Paulo e Barnabé lá em Icônio, quando eles estavam e fizeram a cura daquele paralítico. Os irmãos lembram? Eles curaram o paralítico em nome do Senhor, e as pessoas que estavam ali tenderam para um outro lado e começaram a querer idolatrar Paulo e Barnabé, chamando eles de Júpiter, Mercúrio. E ali eles começaram a fazer toda aquela festança e colocaram até grinaldas em touro. E havia uma churrascada e ao mesmo tempo com uma idolatria. Só que a atitude daqueles homens que realmente conheciam o Senhor e que apontavam o Senhor, o que eles disseram? Senhores, por que vocês fazem essas coisas? Em Atos 14:15. Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Olhe Êxodo capítulo 32, versículo 10. Deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma. E Paulo ainda falando lá em Romanos capítulo 6 e 23, o salário do pecado é a morte, é a destruição. Irmãos, se pelo menos houver uma parte, e o pastor Calvin costumava dizer muito isso, se houver uma parte, seja qual for, desse tipo de adoração, há uma reprovação no final. Você está se corrompendo mais e mais sem saber? Se a carne estiver sendo exaltada, como nós vimos, a corrupção, a condenação virá no fim. A única maneira de não fazer parte dessa reprovação é não participar do erro. Judas 1 e 4, nós vemos como isso acontecia de uma maneira muito sutil, porque se introduziram alguns que já estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Homens que se introduziram na casa do Senhor.
Efésios capítulo 5, para a gente terminar. Capítulo 5, versículos 6 e 17. Instrução do apóstolo Paulo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém?